noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia de você ser batizado e transformado no Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Você sabia que o Espírito Santo, ele deseja você todos os dias? Ele fica te observando, você dormindo, planejando como vai chegar a você. Ele sabe de todas as coisas, mas ele cria um plano para se aproximar de você. Ele sabe que você ainda não entende a voz dele, então ele vai usar alguém para falar com você de maneira amigável, de maneira favorável. E você precisa estar pronto para ouvir. Você sabe qual é a melhor maneira de você ouvir a voz do Espírito Santo? É quando você está em silêncio. A Bíblia diz que as muitas conversações corrompe, impede da sintonia de você ouvir a voz de Deus. Mas quando você está em silêncio, em paz, você consegue discernir os pensamentos de Deus. O Espírito Santo, ele te escolheu porque ele sabe que você vai ser grande para a glória dele. Ele sabe que você vai ser poderoso na mão dele. E o mal, ele vai trabalhar com todas as suas forças para roubar de você dessa servidão. Ele quer que essa servidão que você serve a Deus, você sirva a ele. Você sabia que o diabo, ele só quer uma coisa? Que eu adore ele. Você vê que Deus não te dá nada para você adorar ele. Você adora a Deus porque você o ama. Você adora a Deus porque você o respeita. O diabo, ele é adorado porque ele oferece alguma coisa às pessoas. As promessas de Deus é consequência das minhas ações. Deus, ele não barganha com ninguém. Tudo que nós conquistamos de Deus é voluntário. Não é toma lá, dá cá. Deus não precisa fazer troca contigo. A tua obediência, a minha obediência nos traz consequências. E consequências boas, paz, vida, prazer, satisfação. Nós vamos ler hoje sobre o espírito de voluntariarismo. Tem pessoas que ela já tem esse espírito embutido nela, mas quando o Espírito Santo turbina esse dom, se torna maior. O que é turbinar? É injetar o sobrenatural dentro. Quando você tem o dom de ser voluntário naturalmente, e quando ele turbina, como é que ele turbina isto? É quando ele começa a encher seu coração para servi-lo, sem nada em troca. Servir a Deus, pessoal, não é... A Bíblia diz que o amor, ele não busca o seu próprio interesse. O amor só quer amar. O amor, ele só quer amar. E o Espírito Santo, ele só quer o quê? Amar você. Ele quer te ensinar. E muitas das vezes ele vai te ensinar de uma maneira que você vai chorar. Muitas das vezes ele vai te ensinar de uma maneira que você vai se chatear. Muitas das vezes ele vai te ensinar de uma maneira que você vai fechar a cara. O Espírito Santo, ele sabe a melhor maneira de te ensinar. E nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia, ela nos diz que esse dom
vem do Espírito Santo. Esse dom é o Espírito Santo que produz. Como é que o Espírito Santo ele produz dentro de você o ser um voluntário da obra dele? É quando ele te chama. Como é que Deus ele te chama? Você sabe? Ele te chama quando você sofre. Ele só consegue te chamar quando você está sofrendo. Infelizmente, a Bíblia diz que Deus chamou Davi quando Davi estava sofrendo. Estava tomando conta dos animais do pai dele. E quando ele viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, ele ficou o quê? Irado. Irado. Deus uniu o útil ao agradável. Pô, o camarada matou um urso sem o meu espírito. Ele matou um leão sem o meu espírito, por causa de um pedaço de carne, que era uma ovelha. Imagina esse camarada reinando. Ele vai cuidar do meu povo. Ele vai amar o meu povo. Deus está atrás de pessoas que amam o povo dele, pessoal. Você sabia disso? Se ele vê em mim que eu sou um mercenário, ele tira tudo que ele tem me dado. A sabedoria, a inteligência, a eloquência, a postura. Você já percebeu quando uma pessoa ela sai da presença de Deus, ela volta 7 vezes ser o quê? Pior do que ela era. Porque tudo aquilo que ela conquistou com Deus, volta para quem? Volta para Deus. Você sabia disso? Então, Deus ele quer que você seja uma pessoa voluntária na obra dele, sem interesse. Se ele vê interesse em você, ele não pode te usar. Se ele vê interesse em você, ele não pode te usar, porque as bênçãos são consequência das nossas ações. O milagre é consequência das nossas ações. O batismo com o Espírito Santo é consequência das nossas ações. Quanto mais eu servi-lo, quanto mais eu o buscá-lo, quanto mais eu estar à disposição dele, ele vai querer me ungir. Ele vai te ungir com o poder dele. Porque uns é mais desenvolvido e outros não. É a entrega. É a entrega, meu amigo. O casamento é uma coisa só. Mas por que tem casamento que faz a diferença e tem casamento que não faz a diferença? Falta de quê? Não, de entrega. Você tem que se entregar. Casamento é entrega. Casamento é uma entrega por completo. Quando você casa com Jesus, se você só fica com Jesus, tem muitos que ficam, né? Eles não se importam com certas coisas. Olha só, uma quarta-feira, onde estava amarrotado. Não é? Mais de 30, né? Tinha umas 30 pessoas. Por que hoje na reunião do Espírito Santo só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pessoas, 7 comigo? Porque o Espírito Santo não é importante para essas pessoas. Se fosse, elas fariam o quê? Elas estariam aqui. Não é que não é ensinado. Porque todas as nossas reuniões, o centro da nossa pregação é Jesus e o Espírito Santo. Mas só que as pessoas, elas estão acostumadas com isso aqui, ó. Ela tem que tocar. Se não tem nada para ela tocar, pegar, ela não quer. Entendeu? Então esse dom de voluntariarismo, ele vem do Espírito Santo. Diz assim, ó: o dom
do Espírito Santo, de ser um voluntário. Quem tem, que tema interessante, o dom do Espírito Santo é um conceito importante na teologia cristã. E a ideia de ser um voluntário pode estar relacionada à vocação de servir a Deus e outras pessoas. Não adianta você falar que é servo de Deus, mas você não serve o seu irmão. Não adianta você falar que é servo de Deus, mas você não é um bom filho. Tem muitos filhos aí que servem a Deus, mas em casa é um péssimo o quê? Filho. Tem muita esposa aí que serve a Deus com toda a sua força, mas em casa não dá aquele exemplo que tem que ser dado. Então, pessoal, você se torna um voluntário é com os homens, é com as pessoas. Porque como é que eu vou servir a um Deus que eu não vejo, se eu não sirvo os que eu vejo? E aí? Então, não adianta. Eu poderia aqui camuflar, mas não vou camuflar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, apta para discernir os nossos pensamentos, para dividir entre a emoção e a razão. Ela divide. Se você está muito emotivo, ela consegue cortar a emoção e fazer você ser racional. E muitos não conseguem entender o racional, porque ela é emotiva, ela é sentimental. Se ela é chamada a atenção, já era, meu amigo, acabou-se o mundo. E não adianta nem chamar o Raimundo, porque o mundo acabou. Por quê? Porque ela não suporta a repreensão. O servo de Deus, eles têm que estar apto ao quê? A ser repreendido, a ser orientado. Ó, você precisa ter espírito de humildade. Amém? Quem era Jesus? Quem era Jesus, pessoal? Deus! Mas quando ele desceu, ele era o homem Jesus. E quem foi que guiou ele? Seus próprios pensamentos, não foi? O Espírito Santo. Você vê que ele só fez a manifestação do ministério dele quando o Espírito Santo falou o quê? Vai! Vai! Agora vai! Quando a mãe dele tentou, ele olhou para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Qual é o teu problema? Ele falou como quem? Bora lá, pessoal, me ajuda aí. Ele falou como quem? Como Jesus homem ou como Deus? Como Deus. Que tenho eu contigo, mulher? Chegou a minha hora, não. Não está na minha hora, porque o Espírito Santo não falou que eu tinha que manifestar o poder dele agora. Aí, mas ele era um filho o quê? Obediente. Aí ele foi lá e fez o quê? Um milagre. Fez um milagre. Transformou a água. Então você vê que Jesus se preocupa com o nosso casamento, não é? Tem que ter transformação, pessoal. No relacionamento, no casamento, no namoro, no noivado. Tem que ter, pessoal. Se você não tiver essa transformação, fica difícil de você desenvolver. Casamento é as duas partes, ela cede. Ela cede, ela é flexível. Ela não é rígida. Ela reconhece. O homem, quando ele vê que está errado, ele fala o quê? Estou errado. Me perdoa. Você pedir perdão não é você ser fraco, não. Você é forte.
Você é fraco quando você não tem coragem de pedir o quê? E nem ajuda. E nem ajuda. E nem ajuda. Quando eu tô com problema, meu amigo, eu tô com a pressão, Rose, bota a mão aqui na minha cabeça aqui, manda esse capeta embora, manda esse mal embora, manda essa dor de cabeça embora. E não tem essa não, meu amigo. Não tem essa que eu sou o pastor, não. Eu sou um ser humano, eu preciso de ajuda. Se eu não estou conseguindo resolver sozinho, eu vou buscar quem pode me ajudar. Você está entendendo? Então, mesma coisa é ela. Você tem que ser assim. Se está precisando de ajuda, você tem que pedir ajuda. Porque só quem tem a bola de cristal é quem? É a cartomante, né? A gente não tem bola de cristal. E o Espírito Santo também não vai ficar falando, não. Ele vai deixar você falar. Ele nos dá discernimento. A gente entende, mas ele não nos motiva a falar. Aí você precisa se manifestar. Não é manifestar com a mão para trás, não, pessoal. Relaxa. É manifestar conversando, pedindo ajuda, não é? Poxa, eu estou com dificuldade de resolver isso daqui. O pastor pediu para resolver isso daqui, mas não estou entendendo. Aí você começa a pedir ajuda. Eu peço ajuda sem precisar de ajuda, pessoal. Às vezes não é que eu finjo. Eu quero saber aonde está o nível, né? Poxa, eu não estou entendendo. Pode me orientar nisso daqui? Às vezes eu estou diante dos grandes, conversando com eles, e dou uma de que não sente nada, pessoal. E fico só absolvendo. Porque se você sabe, faz o quê? Fecha, eles não vão te ensinar. O azeite, ele só parou quando não tinha mais o quê? Você não pode deixar de ter vasilha. Você não pode deixar de absolver. Então, o dom de ser um voluntário é servir. Servir. E muitas das vezes você vai ter que servir o seu inimigo. Muitas das vezes você vai ter que servir quem você não gosta. Não é ou não é? Vai ter que servir, não tem jeito. Porque a resposta está com ele. A resposta estava com quem? Quando Naamã estava fedorento, leproso, um general de guerra, que a Bíblia diz, Deus dava vitória à Síria por intermédio de A menina falou que em Israel tinha o quê? Profeta. Mas ele tinha que fazer o quê? Ele teve que ir lá. Não teve que ir lá? Eliseu atendeu, né? Botou um tapetão de ouro. Ele não deu nem confiança para ele. Ó, manda ele dar 7 mergulhos lá. E ele recrinou, né? Poxa, mas eu sou o general. Eu sou o bambambam. Aí o servo dele, que era mais humilde, falou assim, olha, meu senhor, se o Eliseu te pedisse coisas difíceis, tu não o faria? O servo, ele manifestou o espírito de voluntário. Aí, como era servo dele, andava com ele, fez o quê? Ouviu. A Rose estava até vendo um vídeo ontem, né, Rose? Me mostrando de madrugada. E ele foi. Ele foi. Deu o primeiro mergulho, nada. Deu o segundo mergulho. Significa que às vezes a gente vai ter que sofrer 7 vezes, né? Para poder haver uma transformação. E muitas das vezes, pessoal, a gente, na nossa ignorância, a gente quer que a pessoa se converta da noite pro dia. Eu estava conversando com a Rose hoje. Da noite pro dia. Veio hoje, já tem que já ser falado a língua dos anjos, já tem que curar, já tem que pregar. Não, meu amigo. Às vezes a pessoa demora 3 anos para se libertar. 4 anos para entender o que é obediência. Eu demorei 12 anos para aprender isso aqui, ó. Ser um voluntário. Mas Deus não queria que eu fosse um evangelista. Ele queria que eu fosse um obreiro para fazer mais. Aí você sabe o que foi que ele fez? De tanto eu rejeitá-lo, enquanto eu não chorei, não gemi, ele não me
perdeu. Porque eu tinha rejeitado ele lá na frente. E mesma coisa como um servo hoje, do altar. Eu rejeitei, pessoal. Eu amaldiçoava. Está amarrado em nome de Jesus. Lembra, Lili? Está amarrado. Nenhum dos meus filhos vai para o altar. Está repreendido isso. Isso é um verdadeiro crime. E hoje eu penso assim. Até a mulher da minha vida, eu falei para ela, tu quer ser um homem, tu quer um homem do altar? Aí ela falou que não. E hoje Deus me mostrou o contrário. Você vê que você não se conhece. Para se libertar foram anos. E ainda estou me libertando. Nem todo pastor vai falar isso no altar. A humildade precede honra. Deus me perseguiu de uma tal maneira, pessoal, porque eu não estava sendo o quê? Um voluntário. Ele me perseguiu, pessoal. Não era o diabo. O próprio Deus me perseguiu. Olha, eu sofri tanto. Eu achava que minha cabeça ia explodir. Olha, era uma doideira. Tu não tem noção do que é que eu vivi. A Rose ainda chegou a pegar um pedacinho. Às vezes a pressão era tão grande que, olha, eu estava aqui, quando eu ia ver, eu estava no monte gritando, Deus me ajuda, me socorre. Só assim para vencer, pessoal. Então se você está passando por problema, por dificuldade, você está sendo preparado para algo maior. Continue sendo um voluntário, continue fazendo. A pastora Rose se libertou dos demônios lavando banheiro. Ela falou para mim, pastor Ivanildo, eu me libertei lavando banheiro, esfregando banheiro. E ali Deus me libertou. Amém? Aí diz assim, ó. Diz assim, aqui estão algumas pessoas que foram voluntárias no Novo Testamento, juntamente com versículos e explicações. Primeira pessoa, Dorca. Quem já ouviu falar desta mulher? Dorca. Está lá em Atos 9:36. Vamos lá ver quem era Dorca, né? É Dorta? Dorca. Dorca. É isso aí mesmo. Atos 9:36. Atos 9:36. Olha só aqui. O que é uma pessoa com espírito de ser voluntário? 9:36. Diz assim, ó. A ressurreição de Dorca. Que nome é esse, hein? Em Jape havia um discípulo chamado Tabita, é isso? Tabita, era uma discípula? Era uma discípula? É. Nome este que traduzido era Dorca. Ela era notável. Ela era o quê? Notável. Então quer dizer que era uma mulher que fazia diferença. Amém? Amém. Notável. Pelas boas obras. Não tinha dificuldade para ela. Obras, esmola que fazia. O que é esmola? Aqui traduzindo, na linguagem de hoje, oferta. Ela era uma ofertante. Amém? O que é oferta? Oferta é tudo aquilo que você oferece a Deus por amor.
Eu estou dando aqui para Deus aqui o quê? Uma oferta. Te ensinando. Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando e aprendendo. Eu estou te ensinando e aprendendo. Amém? Amém. Porque não tem nada melhor do que você aprender na prática. Aí diz assim, ó. 37. Aconteceu que naquele dia ela adoeceu e veio a morrer. Você tá vendo? Às vezes você adoece. Se você não se cuidar, pessoal, você fica adoecido. Você sabe o que o maior índice de uma pessoa estar doente? Depressão, ansiedade, ódio, mágoa. A mágoa, ela consegue criar dentro do ser humano algo chamado câncer. Por isso que não tem o quê? Cura. Só tem cura quando você faz o quê? Confessa. Peça perdão. Libere perdão. Libere. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, há 31 anos atrás, a primeira coisa que o Espírito Santo ele colocou dentro de mim foi o quê? Peça perdão às pessoas. Ih, meu amigo, pedir perdão não é fácil não. Eu tremia dos pés à cabeça. E quando tinha que chegar pro camarada e pedir perdão a ele, olha, quem já sentiu tremor? Não, treme tudo, não treme? Não é? E você querendo desistir, mas também quando você pede o perdão, faz assim, ó, estanca aquele sentimento ruim que estava te consumindo, te possuindo. Você sabia que a mágoa, ela abre um portal? Você sabia que a mágoa abre um portal para toda sorte de coisa ruim? É dor, é insônia, é ansiedade, é tudo. Você precisa liberar o perdão, meu amigo. Não tem jeito. Só a liberação de... Eu conheço uma serva de Deus. Eu vou te contar um testemunho verídico, tá? Ela ficou doida. Só não vou falar o nome. Ela ficou maluca. Ela ficou perambulando para cima e para baixo. Uma vez foi parar lá em Caxias, andando, sem propósito. E chegou ao meu conhecimento que ela estava chateada com a Rose. Aí eu falei assim, Rose, você tem que pedir perdão a essa mulher. Aí a Rose falou assim, ué, mas não fui eu que errei. Não fui eu. Falei, rapaz, se tu não pedir perdão, vai dar problema. Aí ela obedeceu o que eu falei e foi lá o quê? Aí a mulher voltou o quê? Ao normal. Olha só. Você ficar com mágoa de um servo de Deus, de uma mulher de Deus. Olha só. E não é só servo de Deus, mulher de Deus, não. Qualquer pessoa, pessoal. Se você tiver mágoa, você abre um portal espiritual onde toda classe de demônio começa a te atormentar. Quem já teve mágoa e vivia em paz, vivia muito bem? Tem nenhum vitorioso aí, não? Tu não consegue viver bem. Você não consegue comer direito. Você não consegue... O gatilho, parece que o diabo sabe do gatilho. Ele sempre faz aquele gatilho, né? O gatilho, muitas das vezes, é um cheiro. A Rose tinha esse gatilho, meu amigo. Era um óleo. Olha, eu comprei o óleo. Ela, você não me ama. Ela ficava mal. Eu falei, tu vai vencer. Amo sim. Eu peguei aquele óleo, eu consagrei ele, eu falei, vamos fazer um propósito com esse óleo, vamos abençoar o povo. E ela fez o quê? Venceu. Era o único mal que ainda tinha, né, Rose? Para te libertar totalmente. Um cheiro, pessoal. Aquele cheiro fazia ela lembrar
do momento que ela sofreu. Quem é assim quando sente um cheiro? Não é? Eu sinto um cheiro, eu lembro de quando eu era criança. Andava lá por cima da minha mãe, correndo, roubando aipim, roubando cana, roubando manga, não é? Era aquela coisa de criança, tacando pedra, pegava um pedregulho lá em cima do monte, rolava aquele pedregulho, batia no barracão do meu tio, quase matava eles. Então, esse cheiro me lembra da minha infância. Então você precisa libertar o seu coração. Seja um voluntário. Você tem que pedir perdão. E não demore, pessoal. Se você quer resposta rápido, tem que ser rápido. E muitas das vezes o pedido de perdão vai causar uma grande confusão. Porque o diabo não vai querer que você o perdoe de verdade. Quem, enquanto já pediu perdão, arrumou um problemão? Não é? Um problema que até hoje você sofre. Mas pelo menos você está o quê? Livre. Amém? Então, a Dorca, não é a Doca dali não, pessoal. É a Dorca. É Dorca. É Dorca. Dorca. Aí diz assim, ó. No 38. Não. Ainda não. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. 38. Como Lida ficava perto de Jespe. Os discípulos ouviram que Pedro estava ali e vieram-lhe 2 homens com o segundo pedido: não se demore em vir a ter nós. Pedro se apresentou, foi isso? Aprontou e foi com ele. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o acercaram, é isso? Isso. Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestes que Dorca tinha feito enquanto estava com elas. 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou e orou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta! E aí? E ela fez o quê? Ela abriu os olhos. Então, o que você entendeu aqui? Não adianta você ficar orando: Deus, me dá o Espírito Santo. Eu quero ser um servo. Não funciona. Não funciona. Não funciona, meu amigo. Você está entendendo? É a tua atitude que vai te purificar. É a atitude. Às vezes você não precisa nem pedir perdão de pecado. A atitude perdoa você. Jesus falou o quê? Perdoados estão os seus pela atitude. Você vê, Pedro orou, mas depois ele teve que fazer o quê? Pedro orou e depois ele teve que fazer o quê? Tomar uma atitude. Não adianta ficar orando, pessoal. Não adianta ficar orando. A oração, dentro dela tem uma ação. A Bíblia diz que quando o mar estava na frente de Elias, Elias falou o que pro mar? Hein? Pro povo passar. O povo estava escravo no Egito. Elias falou o que pro mar? Bora, pessoal. Hã? Moisés fala: Deus abre o mar. Não, ele falou isso mesmo. Deus falou assim: ô Moisés, tu vai ficar me perturbando, me incomodando se eu já te dei autoridade para resolver? Manda o mar abrir, rapaz, manda o povo passar.
Às vezes você quer uma resposta, meu Deus, toca, faz. Você já tem que tomar posse. A Bíblia diz que quando Jesus alimentou 25 mil pessoas na época lá, que estava lá na pregação, foi 25 mil? 25 mil não, 35, não foi? Com 2 pães e 50 peixes? Foi quantos? Foi 5 mil homens, fora mulheres. Ele alimentou com 5 pães e 2 peixes. O que foi que Jesus falou? Pai, te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Então o problema da gente não está no milagre, não aconteceu, é porque a gente não agradeceu. Você vê, ele orou por ela, mandou primeiro sair quem? Os sentimentais, dá licença, os sentimentais, os que não têm fé, e ele agiu a fé. Ele aprendeu isso com quem? Com Jesus, não lembra não? Jesus, quando ele foi ressuscitar uma mulher, uma jovem, né? Mandou sair aqueles que estavam chorando, Bíblia. Então, você precisa manifestar esse espírito de ser um voluntário. Aí diz assim, ó. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. 41. Ele dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente quem? As viúvas, apresentou-a vivo. 42. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jaspe, Jote, Júpite. E muitos creram no Senhor por causa do milagre. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope e muitos dias na casa de um curtido chamado Simão. A Bíblia diz que essa mulher era o quê? Notável. O que nós estávamos conversando antes da reunião? Que você tem que ser o quê? Notável. Você tem que chamar atenção. Não tem essa, eu não tenho que me mostrar por homem, não. Se o homem não te vê, ele não te abençoa. Não tem jeito. Como é que o funcionário do mês, ele é reconhecido como funcionário do mês? Quando ele é notado pelo seu patrão. Se nós não chamar a atenção, não adianta você falar para Deus que quer ser batizado com o Espírito Santo, se na madrugada você não o busca. Se nos momentos difíceis você não o busca. Olha, hoje é quarta-feira. Não adianta você expressar palavras vazias, porque Deus sabe o final das coisas, pessoal. Então nós precisamos ter o quê? Um espírito de ação. Deus, ele está cansado de ouvir palavras. Ele quer ação da nossa parte. Ele quer ação. Se Pedro não tomasse atitude de agir, aquela mulher não teria o quê? Ressuscitado. Talvez você está morto por causa de um sentimento, por causa de um medo, de uma dúvida, e você acha que não tem mais jeito. Você precisa tomar uma atitude urgentemente. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou para falar com vocês. Nós vamos